sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Poder no Compartilhar. Estou feliz que vocês estejam aqui conosco. Eu gostaria de, já no início do nosso podcast, encantar vocês, para que vocês estejam sempre conosco. E hoje nós temos uma visita muito especial aqui, que a história dela vai ajudar muitas pessoas e vai encantar vocês, eu tenho certeza. Aproveitando, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse podcast, distribua isso entre os amigos, os grupos familiares. Quem sabe nós vamos atingir pessoas que realmente estejam precisando de um modelo como nossa convidada. Eu quero também aproveitar o início do nosso podcast para apresentar os nossos patrocinadores, que é o Colégio Seta, que nos acompanha nesse projeto, que nos apoia. E é um colégio que tem em seu nome um DNA forte, né, de cultura, porque ele representa o ser de cuidar com amor, o educar com qualidade, transformar com responsabilidade e alegrar para a vida. Porque sem alegria, né, Adriana? Com certeza. Não há aprendizado que seja efetivado. Esse é o nosso propósito dentro do Colégio Seta e ele está conosco também nesse projeto. E temos também a Edson Transportes, que transporta escolares com muita responsabilidade, segurança e agilidade, ajudando muitos aos pais que não podem levar seus filhos e buscar na escola e o conforto que as crianças têm dentro do transporte, que eles também têm uma dupla dentro do carro, motorista e monitor, que cuida muito bem dessas crianças. Eu agradeço nossos patrocinadores e vamos começar. Vou pedir para a Adriana apresentar a nossa convidada. Olá, eu sou a Adriana Tribucci. Tenho a honra de apresentar uma moça bonita que está aqui ao meu lado. Porque ela vai falar sobre um tema que eu estou há muito tempo querendo que alguém que tenha vivenciado possa falar sobre esse assunto, que eu acho que vai ajudar muita gente. E o objetivo é esse, ajudar pessoas. E por incrível que pareça, ela também é a Adriana. Prazer, Adriana. Estou aqui para ajudar minha tímida muito, mas eu vim aqui hoje com o objetivo de ajudar as pessoas, né? Passei por uma situação bem complicada, assim, de depressão, e hoje eu falei, não fiquei com muito medo de vir, mas falei para minha psicóloga, né, que se a minha história fosse para ajudar as pessoas, que fosse alcançada bastante mulheres e homens também, né? Sim. Que eu estaria aqui para estar fazendo isso. E eu tenho certeza que vai ajudar, porque muitas pessoas têm essa questão da depressão e nem sabe, Sim. né? Que sente coisas assim, que se isolam, ou então que acham que é até natural esse tipo de sentimento, de situação. Então, ao meu ver, é um tema muito importante, que com certeza a gente vai conseguir, com a sua ajuda, com a sua gentileza de estar aqui conosco, aprender, diagnosticar e procurar ajuda. Sim. Pra gente... Quando... Desculpa, Opa, desculpa. nós vimos fazer a mesma pergunta. Para que a gente contextualize tudo e para que, né, eu acho que é importante passar por todo o processo e conhecer um pouco da sua história, porque a depressão não vem do nada, né? Então é importante a gente, eu acho que é importante para até que as pessoas se espelhem na sua história, como isso aconteceu, como o processo seu, tal, comece de onde você achar que por bem deva começar a sua história, porque graças a Deus hoje você está aqui, né? Sim, Então é sinal que você está vencendo, venceu, mas antes a gente gostaria de que você passasse por todo o processo para que a pessoa possa também se enxergar em você e na sua força de ter se recuperado dessa fase. Então, eu tive a minha mãe, ela teve depressão também, né? Mas eu acho que a minha mãe, o dela era bem mais grave, né? Porque ela ficava internada. E as minhas irmãs falam, porque nós somos em 5, as minhas irmãs falam que a minha mãe, na minha gravidez, ela teve depressão, né? Então, eu, eu não sei se isso fez sentido, mas deve fazer, né? Então, nós passamos por essa fase da minha mãe. Eu não lembro muito direito, mas a minha mãe, ela teve a fase de. Eu lembro dela muito internada. Minha mãe teve essa fase de depressão, ela tinha aquela fase de agressividade,
suicídio, tentativa de suicídio, essas coisas assim. Então eu não tinha uma fase muito. Eu não tenho muita recordação da minha mãe de algumas tarefas assim comum, né? Qual idade você tinha quando você Que percebeu que algo estava diferente dentro de casa e com a sua mãe? Então, eu era muito pequena, eu tinha É. uns 10 anos mais ou menos, que eu presenciava essas coisas, né? Então eu era caçula, então, e eu via assim meus irmãos levando minha mãe para o hospital, ela fazia alguma coisa, então eu internava, depois ela saía. Então tinha essas fases, então eu só acompanhava. Não entendia muito, mas só ficava nesse acompanhamento. E ninguém falava com Não, você. ninguém falava, tipo, que era esquizofrenia, alguma coisa assim. Ninguém falava, só tinha esse comportamento, né? Que E ela essas ausências que para você, enquanto criança, e só uma ou duas vezes que eles me levavam. Naquela época eu falava que era o tal de hospício, né? Sim, Clínica. sim. E eu via ela naquela situação e mais nada, mas ninguém falava muito dessa situação da depressão dela. Minha mãe era muito fechada, trabalhava muito, né? Meu pai já era separado, né? Então, meu pai era militar da cavalaria e era assim, eu não fui criada com ele, né? Porque quando eles se separaram, eu já era muito pequena, mas meus irmãos foram. Então, meu pai, eles viveram uma situação agressiva, então minha mãe viveu eles viram essa situação, né? Então, assim, eu não vivi isso, mas Por ser a caçula. sim, então, essa fase eu peguei da minha mãe, então eles me poupavam muito dessas Uhum. coisas, né? E a minha mãe tinha esses picos de tentativa de suicídio, né? Até o dia que ela conseguiu. E a minha irmã, minha irmã tinha 4 anos, e ela cometeu um suicídio na frente da minha irmã. Eu não estava em casa, nem minha irmã mais velha, eu só estava a minha irmã caçula e meus outros dois irmãos. E aí foi que, né, a gente, como se tivesse acabado o mundo assim pra gente. Então assim começou. Aí depois eu ainda estava na escola, essas coisas todas. Então, assim, aos poucos que eu fui descobrindo depressão, começou com um negocinho de namoro, aí você fica aquela coisa, né, de aquela tristeza que tristeza, Uhum. né? E aí vai indo, mas aí depois eu fiquei grávida da minha filha, bem nova, em fase de escola. Você já tinha noção que você tinha uma predisposição? Pode ser que eu também tenha, ou não. Não, eu até achava, assim, que eu tinha depressão, mas falar, assim, de depressão mesmo, não. E nunca procurou ajuda naquele Não, momento. nunca procurei. E eu sempre tinha essa fase de que, ai, não tô. E eu já pensava assim, sabe? Que eu tinha uma tia que ela tomava remédio, até minha mãe mesmo, né? E aí eu falava assim, ah, vou tomar um remédio. Então eu tinha esses pensamentos, né? talvez Mas porque nunca você achou foi. que fosse normal? Não. Nunca É, passou pela. mas eu achava assim, tipo, tristeza, ah, eu vou fazer isso. Hum, Não é, nunca pensando em depressão, sim, né? não colocava como uma doença, O Não, termo, e aí né? por isso, até não. porque nunca foi dito para você, né? Nunca Sim. foi deixado tão claro, né? Sim, e meus irmãos sempre, por nós, eu e minha irmã sermos as mais novas, então era muito podado, né? Então eles tentavam muito podar a gente das coisas, então muito mimo, essas coisas. Então eles nunca ficavam falando de algumas Na coisas, verdade, eles queriam protegê-las, né? proteger, né? Então fui vivendo assim. Então eu fiquei grávida em escola, em época de escola, Qual a es- idade você tinha? eu tinha 17 anos, 17 anos. né? E não tinha mãe nem nada. Então foi aquela dificuldade, só nós, os familiares ajudando sim por fora, né? Então nós praticamente nós nos ajudando, né? E foi aquela coisa, né? Aí eu entrei, a minha filha, por eu não ter o pai, né, junto comigo, então aí eu fui procurar uma estabilidade. Mas né, nesse tempo, tinha aquela fase de depressão, mas nunca diagnosticada, né? Sim. Sempre achando que era tristeza, uma coisa ali, outra lá. Você Aí, sempre conviveu com isso, então, de certa forma, Sempre, sempre teve esses, sempre. E essas sempre dando nuances trabalho de. para meus irmãos, na Ah, verdade. É.
sempre dando trabalho. Então, eu, antes de entrar na guarda, eu casei e eu fazia, tipo assim, a minha filha era pequena, e eu pegava e sumia. Pegava e saía de casa, deixava só um bilhetinho, e ficava uns 3, 4 dias fora. Eu ia embora, ia para outro lugar, sabe? Eu fazia isso. Acho que era uma busca, né? Não sei Sim, se Ou talvez fosse uma fuga. busca de algo que você nem sabia, né? sim, Ia buscar, talvez fora dali. eu tinha um vazio tão grande dentro de Eu mim, ia é falar do como se eu vazio. estivesse buscando algo que eu não sabia o que que era, né? Hum, E fugindo também de Sim, algo. era fugir. Eu achava que quando eu conheci a Margarete, eu sempre falava para ela isso, que eu estava cansada, que eu precisava encontrar algo, que eu queria ir embora, que eu, Quem é a sabe? Margarete? A minha psicóloga, minha amiga querida, né? Então eu falava isso para ela, sempre fugas, né? A gente tem muito isso de fuga, né? Sim. Então eu dei muito trabalho para meus irmãos. Eu deixava minha filha lá com eles e ia embora. Ficava um dia, 2, 3, uma semana fora. E E o que você buscava quando você saía? Era sempre a mesma casa que você ia? Era sempre as mesmas não pessoas? era casa não, eu ia embora mesmo para qualquer lugar. E um clube, uma colônia, essas coisas, entendeu? E aí eu me enfiava por aí afora. Eu pegava o carro e ia embora, sem destino. Isso com qual idade? Ah, eu Com já tava 17 você ficou grávida. eu já tava com uns 20 e pouco já. E aí eu não pensava, né? Não queria, eu tinha uma coisa de que eu tinha um vazio, eu precisava completar aquilo. Tinha um sentimento ruim, aquela coisa. Eu sempre achava que faltava alguma coisa, né? Então eu não pensava na minha filha, eu não pensava em ninguém. Eu só queria tirar aquela dor que eu estava dentro de mim. Né? Então eu simplesmente saía e achava que eu ia encontrar aquele, como me completar de alguma forma. Drica, essa dor vinha constantemente ou tinha oscilações? Dia sim, dia não, Ela altos tinha e baixos, oscilações. períodos melhores, outros nem tanto. Sim, períodos melhores, outros não. A fase da minha filha, ela foi boa, mas por eu ser muito nova, não Sim. tinha mãe, a minha filha nasceu com 6 meses e meio, então foi aquela complicação. Então, tudo levava a uma situação, né? Que Então, exigia mais ainda de sim, você, Sim. né? Mais exigia mais. dedicação, mais atenção, e É, que você ainda não estava não fortalecida para isso. tava. E período de escola, e aí amigo se afasta porque você fica grávida. Hum. Então, essas coisas vão te levando a algumas situações que você vai achando, Que você denominava tristeza. sim, entendeu? E aí foi com o tempo. Aí eu me casei, e aí também continuava depressiva. Teve um dia que uma das maiores crises que eu tive, assim, eu entrei nesse serviço de segurança urbana, né? E lá, infelizmente, né? Tem muito assédio moral, né? Sim. E teve um dia que eu tava com meu ex-marido, eu tava na igreja, na época do Padre Marcelo, e a gente tava na missa e ligaram para mim falando uma situação do meu serviço. Aí eu fui para casa. Naquela época eu já tomava remédio antidepressivo, né? E eu lembro que o meu marido foi para a cozinha. Quando ele foi para a cozinha, eu subi no, em cima do. Eu subi no guarda-roupa e peguei todos os remédios e tomei. Todos. Essa foi a primeira vez que você Foi a tentou. primeira vez que eu tentei o suicídio. Tomei todos. Então, assim, você, pelo estresse daquele momento, em relação ao próprio trabalho, você tomou. Tentei o suicídio. Peguei o remédio e tomei todos. Naquele momento, pensou em alguma coisa? Eu só pensei daquela angústia do serviço mesmo, sabe? Daquela decepção, daquela mágoa, daquela revolta, daquele assédio que eu estava Naquele momento, sofrendo. você tinha noção que você poderia partir? É aquela fase de que você quer tirar aquela dor. Dor, né? A dor é muito grande. É. Você quer tirar se aliviar daquilo, né? Antes Tirar você aquilo. pegava o carro e saía. É. Naquele momento foi. Naquele momento eu tomei o remédio. Eu E é falei, engraçado que você fala e você comenta que você estava na igreja. estava na igreja. Você Estava já na procurou igreja. ajuda espiritual de alguma forma? Sim, sim. Já por causa da depressão? Sim, já procurei. E na época, assim, eu não tive
tanto êxito quanto com a psicologia, né? Com a psicologia, não tive Nessa tanto. fase você já tinha consciência que você tinha depressão. Sim, porque Nomeou, já tinha. sim, eu já estava passando por psicólogo, Ah, psiquiatra, tá. né? Eu já estava tomando os Qual remédios. idade você tinha? Quando você começou na questão dos medicamentos, já sabendo que era depressão. Já estava com 30. Nossa, então foi um bom tempo num Foi. sofrimento constante. Foi. Eu ia até em faculdade de psicologia, assim, em alunos, eu ia em tudo quanto você pode imaginar. Então você procurava ajuda. Procurava. Isso sim, eu procurava muita ajuda. Aí eu passava em convênio, em psiquiatra, psicólogo, passava. Eu não deixava de procurar ajuda. Porque eu também, por causa da minha mãe, eu tinha medo de dar continuidade. Sim. E Uhum. eu tentei. Realmente eu tentei. E nesse Do dia medicamento foi a primeira vez. foi. E nesse dia, como eu sou funcionária pública, ele me levou pro servidor, né? E, e eu já tinha, minha filha já era grande, e tudo, ele me levou pro servidor. E aí eles fizeram a lavagem e, graças a Deus, não deu nada. E aí eu continuei fazendo tratamento, fiquei afastada dos Deixa eu serviços. voltar um pouquinho. Você tomou um medicamento, você foi para o hospital, você ficou bem. Depois dessa questão, tem uma vergonha Não, do que você fez? Não, não existia isso? não, Eu tentei algo, perante o marido, o filho? não. Não. Eu não tive A dor é vergonha. maior. A dor é maior, porque você quer aliviar aquilo, só quer tirar aquilo. Na hora você não pensa em ninguém. Eu tava com a minha filha dentro de casa. Na hora você não pensa em ninguém, você só quer Nem tirar você aquela mesma, na dor. verdade. É só tirar a dor que é uma. Porque é uma dor tão grande, assim, sabe? Você se sente. Não dá pra te explicar a dor que você sente, você só quer tirar aquilo. Então, realmente, a dor é gigantesca. É, Porque a gente tem É, uma dor, a gente fala, é dor tal. A gente denomina nas dores, né? sim, E a é, dor é tão profunda, é a dor da alma, né? Eu tô com uma psicóloga aqui hoje, tô olhando pra ela. é a dor da Então, alma. a dor é na alma. É, a dor da alma. E assim, depois que acontece, ninguém fala com você. É como se nada tivesse acontecido. As pessoas evitam de falar sobre o Tem até assunto. medo. Eles evitam de falar. Então, como se nada tivesse acontecido. Aí tipo, as pessoas não falam sobre o assunto, você né? acha isso bom ou ruim, Acho ruim. Drica? Uhum. Eu acho ruim. Porque é bom quando vem à mesa, mesmo Sim, que te dilacere naquele sim, momento. Sim. Às vezes você tem algumas insights, alguma ajuda, sim, Ou porque mesmo, tem ajuda, só que sim, ela fica no silêncio e sim. todo mundo com dedos para mexer. Às vezes esse silêncio, como você teve na sua infância, isso reproduziu, né? E é até hoje a gente percebe. Eu acho que é importante a gente salientar isso, deixar. Eu acho que assuntos difíceis têm que ser tratados. sim. Eu Nós também falamos sempre acho. isso no nosso podcast, né? Todos os assuntos. Desculpa, minha voz está ouvindo. Desculpe. A gente costuma dizer aqui no nosso podcast que os assuntos, a gente traz assuntos difíceis de serem tratados, exatamente porque muitos não são tratados em família, à mesa. E seria tão bom, né? Nós tratamos vários assuntos aqui, já em episódios anteriores, e a gente precisa quebrar um pouco isso, porque é onde talvez a pessoa criasse ferramentas próprias, sabendo nomear. Hoje a gente percebe isso, inclusive em crianças, que eu acho que a maior defasagem que a gente percebe na escola, principalmente no ambiente escolar, que a criança não sabe nomear. E a gente às vezes fica induzindo, mas como que é assim? Para que ele vá aprendendo, se questionar um pouco, para ele crescer, é, se como que eu posso dizer? Denominar, aprender a Se denominar suas conhecer, porque emoções é o também, né? autoconhecimento, nada melhor do que o autoconhecimento para você se libertar de muitas coisas. Então a gente na escola tenta, com muita sutileza, trazer a criança isso, olha, no meio, né? Não, a gente não dá comando assim, mas a gente vai conversando, conversando, porque às vezes não sabem nem dor física. Sim. Tá doendo, tia, o quê? Mas não sei, tia, é assim, sabe? É um assim que parece o corpo inteiro. E É, às vezes é na barriguinha, então às vezes é dor de barriga, ele fala que é o enjoo, às vezes tá com ânsia, aí dói minha barriga. Da parte física, a emocional, eles não estão sabendo. Então acho que é importante a gente salientar isso muito. é. Traga a mesa da casa, né? Traga a família, eu quero dizer.
assuntos difíceis. Isso. É melhor isso porque você vai munindo as pessoas de ferramentas que ela vai precisar para a vida toda, porque a nossa vida, ela vem a gente vive adversidades constantes, né? Desde a hora que Sim. você levanta, a hora que você dorme, tem adversidades, algumas mais fáceis, outras rotineiras, mas outras muito difíceis, né? Então é importante, eu acho que você, por isso que eu te puxei um pouquinho, a gente sai um pouquinho, mas na verdade não foge do foco de vamos conversar. Por isso que você falou, na sua É. casa, na sua infância não foi conversado, na sua fase adulta, em plena crise, também não foi conversado, né? Mas sabe que é, Cássio, desculpa, viu? Eu acho que a família também, eles têm um tabu e eles também têm a dificuldade de ver que você. Porque assim, a depressão, ela chega muito perto da loucura, né? Eles têm esse problema. Sim. E eles não queriam que eu tomasse remédio. Eu também tive esse problema. Meu Uhum. ex-marido falava pra mim, você não vai tomar mais. Eles não, porque ele não entendia que aquilo ia fazer bem pra mim. Aquilo era um tratamento. Que naquele momento você Sim, precisava, porque eu assim, são precisava. reações químicas, né, cerebrais. Então, naquele momento você Sim, a precisava. minha família também não aceitava isso. E eu sabe que eu penso também, Drica, muitas questões familiares, por amor, eles preferem não falar. Sim, E ao contrário, por amor, você precisa falar. Você precisa dialogar, sim. como a Rose comentou, de colocar as questões na mesa, né? Então, muitas vezes eles acham que eu sinto tanto amor que é melhor não falar. Uhum. Deixa ela esquecer. Uhum. Deixa ela É, esquecer. Aí, de repente, ela esquece que tá é, deprimida, esquece que tá triste, é. né? E depressão não é entrar e sair, não é uma chavinha que eu É, mudo não e é. desmudo, né? Não é. É todo um Não processo. é. É todo um processo. Inclusive, um processo químico, que Sim. aí entra o psiquiatra, que entra o medicamento, junto com a terapia. Tinha uma amiga da minha irmã uma vez que falou pra ela, fala pra Adriana de sair dessa frescura, parar de frescura. Isso aí é frescura, depressão, essa Vai triste. lavar roupa. É, ela tá lá deitada, tá É, no quarto, tá. Essa é frescura, é porque entendeu? que as pessoas tendem a imaginar só dói o que corta, o que sai sangue. Você só está doente realmente quando está febril, quando está, né, sangrando ou quando está quebrado. Né? É, Geralmente é isso. Então quebrou, ai, coitadinho. Às vezes é uma trinquinha, não sei aonde, ai, coitadinho dele. Então a pessoa vê, parece que a pessoa tem que estar no concreto para entender essa dor. E não precisa, né? Porque uhum. essa dor é mais forte do que qualquer osso quebrado, que a gente pode É, ir lá reconstruir. O médico faz uma cirurgia, às vezes das mais complexas, que graças a Deus a medicina hoje está muito avançada, cura aquilo e pronto. Você fica lá, sei lá, que seja um mês, 2 meses. Né, imobilizado, mas você está caminho da cura. E a depressão não tem um caminho garantido é, né, daquela cura ou daquela fase. Você não é. sabe para onde está caminhando, né? Uhum. Não é assim? É E tem a assim. questão que eu acho que é super importante nós falarmos do tabu, porque assim, a questão da psicologia, da psiquiatria, né, sempre é muito reportada a questão da loucura mesmo, Sim, porque sempre foi visto desse modo. Sim. Né? Então, e para as pessoas procurarem ajuda, como eu vou procurar? isso. Se o meu pai fala que é louco quem procura a psiquiatria, o meu vizinho fala, ai, olha, ai, jura? Você vai procurar mesmo? Mas você não precisa, é só uma fase, Sim. isso logo vai passar. Uhum. E às vezes não passa tão rápido. Não, Você ficou de uma infância, adolescência, uma vida adulta, sim, né, tendo as mesmas questões e que isso foi despertar depois dos 30 anos. sim, Imagine quanto tempo de sofrimento que pode ter sido infância, como eu falei, adolescência, juventude, né, questão adulta. Então, é muito sofrimento por um tempo muito estendido. sim. E como você lutou contra a ideia do seu ex-marido, da família? Então, eu procurava ajuda sozinha mesmo, continuava Não tinha procurando. ninguém que te dava a mão. Ah, ele só acompanhava assim, na distante, né? É. Mas sempre que podia, ah, você tá tomando muito remédio, ai, sai disso. Nossa, você fica dopada, esse remédio te dopa, Ah, né? Porque eu tinha fases que eu não conseguia dormir, eu ficava a noite inteira sem dormir, né? E imagina eu no meu serviço, Com trabalhando com certeza, o serviço que eu trabalho, com do tipo de segurança. serviço que eu trabalho.
Então era muito importante eu ter esse controle emocional. Então para eles era absurdo. Ah, você está tomando muito dependente, está ficando dependente o químico, né? Então eles condenavam muito isso. Então para mim era muito difícil. Eu estava entre a cruz e a espada. Eu vou pro lado da ajuda ou eu vou pro lado da minha família. Que Então, o que eu vou difícil. fazer? Eu vou largar o remédio, e aí era isso que eu fazia. Aí eu largava o tratamento. Ficava pior que Eu antes. largava o tratamento, e aí eu ficava lá, de boa. Aí vinha os picos, né? Porque Sim. vinham os picos, eu ficava boa, e daqui a pouco eu caía de novo. Entendeu? Aí vinha de novo a depressão, aí eu ia lá para baixo, Drica, e quando ela voltava, voltava mais forte? muito mais forte. Né? Aí era coisa de eu ficar trancada dentro de quarto. Era isolamento social, trancava dentro de casa, aí vinha de novo os pensamentos suicidas, né? E essas coisas todas, muita coisa na minha cabeça, muita. Aí vinha aquele sentimento de fuga, né? De cansar, ai, tô cansado, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Entendeu? Eu não pensava em ninguém, eu só pensava nessa dor que eu sentia. E isso afetou seu casamento? Um pouco, assim, né? Eu fiquei 10 anos casada, me separei, mas não foi nem tanto por causa da depressão, não, né? Mas eu me separei depois eu casei de novo, mas assim, foi difícil eu falar pra você, não foi fácil, não. Falar que foi fácil, não foi. Eu falo tanto do lado dele, né? Que eu teve muitas situações difíceis. Não foi fácil. Mas, assim, o que agravou mais foi onde que eu trabalho, né? Sim, porque ainda é um ambiente que te Hostil, hostil, né? Sim. né? Então, é que nem a minha psicóloga fala pra mim, ela fala assim, você achou que estava entrando no paraíso? Essa estabilidade que você foi buscar, podia ter ido buscar É. na saúde, né? Falou, você estava achando que estava entrando aonde, Adriana? Eu falei, pois é, eu estava entrando na ganhei na loto. Estava achando que ganhei na loto, entrando no serviço hostil, né? Que é totalmente, né? Mas você foi buscar estabilidade. Estabilidade. Como eu tinha uma filha pequena, né? Tava mãe solo, então eu É, falei, eu preciso de estabilidade. sim. E foi aonde que eu encontrei, né? Mas a um preço bem alto, né? Bem alto, Bem alto. né? E aí foi que o terceiro, o segundo eu nem lembro como que foi. E aí depois, o segundo, a minha filha não estava, a minha filha estava um O pouco segundo, O terceiro, tentativa de suicídio. então teve a primeira com os medicamentos, a segunda você não lembra? Não, a segunda eu não lembro como que foi. Mas tudo, acho que foi com remédio também. Todos foram Sim, com remédio. sim. Mas o segundo eu quero falar porque foi o pior. Esse foi o pior. Esse foi O terrível. segundo ou o terceiro? Desculpa. Terceiro. Não, o terceiro, tá. Foi terrível. Esse daí minha filha não estava. Eu estava com a minha neta, já tinha neta. Eu tenho neta, né? E contava com o meu segundo casamento. Tinha tido uma crise. E nesse dia eu estava tinha ligado o celular, foi até um grupo do meu serviço que ouviu essa O crise que é minha. a crise quando você fala em crise? Como é essa crise? É um choro? Um descontrole, né? Um pico emocional, né? Porque eu estava afastada, minha filha não estava próxima, e aí eu tinha tido uma crise. E aí meu marido foi lá e eu peguei e falei, reclamei com ele. Nesse dia eu tava com o celular, até gravou no grupo. E eu falando pra ele, falando que foi também, eu levantei e tomei remédio. Só que esse remédio que eu tomei era muito mais forte do que aquele que eu tinha tomado. Hum. E também eu apaguei. Só que dessa vez, o que aconteceu? Eu tive convulsões. Nossa. Eu tive convulsões. E eu me afogava com essas convulsões, Sim, com, porque é com isso. característico da crise Sim. de convulsão. Foi terrível. Foi dessa vez que eu falei para Deus que eu nunca mais ia fazer isso. Nunca mais. Porque é tão assim, engraçado, não é modo de dizer engraçado, né? Você quer aquilo, mas ao mesmo tempo você não quer. Ok. E quando eu cheguei bem perto da morte, eu falei, não, não é isso que eu quero. E eu falei, não é isso que eu quero. Que eu vi mesmo me afogando, porque aquilo ali era a morte mesmo. Eu falei para Deus, não quero isso. Se o Senhor me der mais uma chance, eu nunca mais vou fazer isso.
E Isso foi você aí, lembra que é dentro lembro. da crise das convulsões você conseguiu ter essa percepção. Sim, eu sentia direitinho me afogando. E aí eu voltei, e tanto que quando ele contou para a psicóloga, como tal, ela falou que você se afoga mesmo, né? Sim. E ela falou que se afoga por causa da crise que dá, acho que os remédios eles dão paralisia, né, nos Sim. órgãos. E É você pela se força. sente afogamento mesmo. E aí? E aí eu falei que eu nunca mais ia fazer aquilo. Porque realmente eu cheguei bem perto da morte. E Aí aí, começou o despertar? sim. Aí eu comecei. Apesar de que foi um estralo mesmo, mas aí eu já estava passando com a Margarete. Foi até que ele falou com ela. Eu já estava passando com ela. Mas assim, que foi a peça essencial, assim, para mim, né? Chegar perto da morte. Foi. Visitar a morte e voltar. Então, Deus te concedeu uma nova chance ainda, né? Deu. Que então na bom. verdade é como se fosse o fundo do Do fundo do poço. fundo do poço. Foi. Teve que Aquela, ir lá no fundo sim, para aquela sensação de afogamento. A gente chama de pico, né? Você fala, quando deu pico, né? Para mim dá a impressão que é o vale, né? É o vale. A gente fala de pico, nem sei por quê, mas para mim entendo como vale. Uhum. Fui lá para um vale, quer dizer, fui para o abismo mesmo, desci lá e É. graças a Deus, Deus Mas te... como hoje eu já passei com outras pessoas e eu falo assim da minha oportunidade assim da minha luta, da minha recuperação, e outras pessoas falam que eu me dei essa oportunidade. Se você não se dá, você não tem. Você não sai disso, né? Sim. Você tem que se permitir também. E eu falo sempre da Margarete, e ela falando que eu só consegui também porque eu me permiti, além dela ser uma ótima profissional. E eu me permiti isso, porque eu falei, não dá mais, né? Para você ficar assim. E ela foi me mostrando outros caminhos. Quem te apresentou a Margarete? A Margarete é a psicóloga dela. Hum. Quem te A apresentou? minha irmã, ela trabalha numa igreja, e a Margarete estava lá fazendo uma sociedade, um social, né, na igreja, atendendo umas pessoas na parte psicológica. E aí minha irmã falou que a Margarete estava atendendo. E eu peguei, ela perguntou para mim se eu queria estar passando, eu falei que eu queria. E fui bem rebelde, viu? Não foi fácil para o Não, começo. eu fui aquela ovelhinha. Coitada da Margarete. Coitada. Eu chegava lá, falava pra ela assim: ai, hoje eu não tô pra conversa. Ela falava pra mim: é assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Desafio. Foi bem desafioso mesmo. Foi Sempre bem, desafio, né? foi Desafiador. bem desafiador. Eu chegava lá bem rebelde mesmo. Chegava lá crua, bem, aquela pedra bem. E ela me tornou um diamante. Ah, que bom. Mas foi muito bom, porque além dela te tirar da depressão, ela te mostra o outro lado, né? Da, de autoconhecimento. Isso também é muito bom, né? Sim, Como ela fala, de te permitir falar não, né? sim. Te valorizar. Então, eu tô vendo o outro lado, né? Eu falo hoje no meu serviço que eu queria ser a Adriana 10 anos atrás do que eu sou hoje. Sim. Sim, porque é libertador, né? Eu não estaria. Muitas fases que eu passei no meu serviço, se eu tivesse hoje, Com com essa autoestima, maturidade, maturidade, com esse né? autoconhecimento, com Sim, essa prontidão para a vida, seria Firmeza, né? firmeza. Saber o que eu quero. Eu quero e o que isso. eu não Eu não quero. quero aquilo. Sim, porque eu tô há 3 anos sem tomar remédio, sem tratamento só com. Mais de 3 anos com a Margarete. Mais, muito mais. Uns 5, 6 anos mais ou menos. Então, assim, isso valorizou, me ajudou muito. E você ter esse entendimento, se conhecer, te mostra que você consegue, sabe? Te dá confiança, né? Confiança. Confiança em você, no E seu você poder. tem que aprender o que você tem, né? Eu sei que eu tenho depressão, eu já fui diagnosticada, eu tenho bipolaridade. Então você tem que se aprender, você tem que se permitir, você tem que se conhecer, né? Falar, não, isso, o que te desencadeia? O
que vira essa Quando- chavinha? Quando você consegue perceber quando você tá Em e você contato. consegue falar, não, eu Sim, tô indo por esse caminho. Não, opa, vamos recuar. sim, Consegue? se consigo. Então, hoje em dia, você tem dimensão. Sim. Então, quando você está chegando lá, você fala, não, não quero isso, aí você já procura se controlar ou procura uma ajuda extra? Como que você faz? Não, que nem teve fases que eu falava assim pra Margarida, eu já tô boa, não quero, não vou me vir mais não. Eu tô me dando alta, dá licença, viu? Não Eu tô tão boa que existe. eu tô me dando alta, né? Falava pra ela, tô boa. Ela falava, eu não acho que você tá boa não, você não tem que continuar. Aí eu falava, eu acho que eu não venho mais não, não, você vem. Aí eu continuava tudo. Mas assim, de olhar pra situação, de ver as pessoas te levando pra baixo, sabe? Tem situações que você percebe que tem pessoas que é o seu gatilho, né? Uhum. Marido, familiar, né? Relacionamento abusivo. Então são situações que vira a chavinha, né? O meu serviço, por exemplo, tem chefes que, né, estão terríveis. Então, mas hoje em dia tem o quê? Tem a denúncia, né? Então, você se posicionando, você tem como fazer aquilo mudar. Não Eu precisa não. passar mais em Sim, silêncio. sim. Antigamente não, o que eu fazia? Chorava, ia para embaixo do cobertor, eu fechava o quarto e pronto. E vivia aquilo. Hoje não. Hoje eu me Era como se posiciono, fosse uma autotortura, né? sim. Hoje não. Hoje, como eu falei para Margarida semana passada, se eu tiver que olhar para trás e cortar o cordão, eu corto. Porque aquilo não vai me levar mais para aquele lugar de novo. Drica, você cresceu, você tá mocinha. Rodriga, deixa eu só reforçar uma coisa que eu achei tão interessante você falar, que é diferente do que a gente imagina. Geralmente, você falou, marido, quando o que engatilha, né, é, que mexe com você, que talvez te levasse para um lugar que você hoje já não aceita ir, Uhum. que graças a Deus você tem autoconhecimento, já se conhece tão bem ao ponto de falar, opa, aqui não. Então você se blinda mais, você já se autoprotege mais. Mas eu achei interessante você falar, são familiares, marido, chefe, ou seja, muito próximo. E que a gente Sim. imagina que essas pessoas são que te protegem, a que É, te acolhem. é, Deveria ser. mas não é. Porque tá próximo, né? E, Ah, e é o relacionamento abusivo que a gente acha que não é, né? sim, Sim. é. A gente vai se auto-enganando. Auto-enganando. Nós já até tratamos esse assunto aqui das relações abusivas, Sim. né? E assim, a pessoa vai se deixando levar, e quando vê, né? Graças a Deus, algumas se libertam, outras não, né? Outras... Ela falando da questão de pessoas, né? Eu tô pensando, né? São pessoas que a gente tem mais liberdade, ou que a gente dá mais liberdade pro outro. Você É, dá, aí você muitas vezes você ouve que não te agrada, você não tem aquela coragem, aquela confiança de colocar limites, e você vai deixando e aquilo só vai acumulando. Porque sim. às vezes vem disfarçado, Adriana. Eu acho que às vezes vem disfarçado ou a gente se engana mesmo. Ah, ele falou isso, mas ele estava nervoso. Ah, ele falou aquilo, mas, né? Ou Sim. então, ele não quis me magoar. Ele estava sempre. Às vezes a gente põe a culpa demais em uma pessoa e às vezes a gente tira a culpa que é da pessoa e traz consigo para você, né? É, Então, esse é o risco. Talvez por isso que os próximos vão te mexendo, vão te magoando, vão interferindo muito no seu humor, na sua estabilidade emocional, mas porque você abriu uma porta. Lógico, a intimidade faz isso, né? é, Sim, A intimidade abre uma porta que você às vezes não fecha. Porque, por que eu vou fechar? Como que sim. eu vou fechar uma porta? Eu vou me trancar do meu marido, é. do meu irmão, da minha irmã, né? Pai, mãe. E, na verdade, muitas vezes vem daí, né? Sim, E se você não tem se você já tem aquele dispositivo, né? Porque todo mundo enfrenta problemas, né? sim, Só que se você tem aquele já problema, né, genético, aquela deficiência mesmo, você vai ter um jeito diferente de agir. Mas se você já está com empoderamento, era essa palavra que eu estava tentando Lembrar. falar que eu não estava lembrando, que é o que eu aprendi com a Margarete, empoderamento. Sim. Se você já está com isso, você
é diferente. Você já se blinda. Agora não. Agora não é não. assim. Comigo Que nem não não. mudou Comigo não. nada no meu serviço. Eu só tô diferente. Você que mudou, Eu que mudei. não é? Entendeu? Que nem ela falava pra mim, o que que muda? O que que tem aquele rapaz que eu passo pra ela? Ah, mas aconteceu. Mas o que que tem ele? Ah, mas então é o modo de você ver. Então você começa a ver diferente. Então você tem que agir diferente. Entendeu? Na época da depressão, você faz o quê? Você também tem que. A gente tem que se empoderar, tirar o vitimismo também disso. Adorei essa Não palavra. é? É. O Tem que vitismo a gente também tem que procurar tirar. ajuda e, Sim. e deixar de ser, achar que você é vítima o tempo todo O dos tempo outros. todo, né? E falar, não, isso não é mais pra mim. Então, eu vou tirar o vitimismo, vou procurar ajuda, mostrar pra pessoa, já tô outra, hein? Hoje eu sou outra pessoa. E pronto. E não precisa se tornar amarga para isso, Não, né, Margarete? Desculpa, Drica. Falou tanto da Margarete que está Margarete. Né, Drica? Não precisa se tornar amarga por conta disso e continuar com as feridas abertas. Não, né? Não, Você pode ou ressignificar. então ser cruel com as pessoas, né? não, Ah, e sabe de uma coisa? É tomar lá da cá. não. Eu acho que principalmente a gente tem que enxergar, né, já que você entrou nessa questão, eu acho que assim, as feridas podem ser curadas, ressignificar aquilo e, como você falou, né, como a gente até estava falando antes da gravação, é ter olhar em outra perspectiva. Porque quando você está dentro e sofrendo, lógico, você tem uma perspectiva. Quando você consegue se empoderar, e aí parece que você enxerga já de longe. Opa, não é aqui. Eu já estou aqui, né? Eu já vejo a situação, e aí, mas quase que de fora da sensação, né? Quando você se empodera, quando você se torna, como você falou, eu já tenho mais ferramentas, já tenho, como você usou o termo, né? Que você já consegue Perceber e perceber, agir, né? agir Forma de diferente. forma diferente. Né? E o negócio da amargura, a pessoa quando ela tem. Não tô falando que eu sou a bondade, que eu não sou, não. Mas assim, Ninguém é. eu já tenho aquilo que você tem, ele aflora, né? Eu gosto de fazer coisas do social também. Eu gosto de estar com crianças, eu gosto de fazer coisas que eu já gostava, assim, aquilo que me faz feliz, é aquilo você tem que também correr atrás disso, né? Se dá a oportunidade Sim, de fazer aquilo aquilo que te você faz gosta. feliz também. Isso também é muito importante quando você está em depressão. Você também não pode matar isso, né? Sim. Você também não pode evitar de sair de casa. Você tem que tudo aquilo que vai te virar a chavinha, você tem que fazer o contrário. Entendeu? O que te faz? Ah, depressão, vou ficar. Não, não fica. Vou sair. Vou fazer tal. A casa daquela pessoa me traz. Não vou. Então, hoje em dia eu faço totalmente o contrário. Tudo aquilo que vira chavinha, eu tô fazendo o contrário. É isso que eu faço, entendeu? Eu faço aquilo. Hoje em dia eu faço aquilo que eu gosto. Falo não para as pessoas. Não vou, não vou fazer. Antes você não falava. Não falava. Não Olha, falava. como nós somos sortudas por ter você aqui, Não falava. né? É. De você poder falar, né, sobre esse tema. Eu acho que. Obrigada. Ai, que bom. Fico Eu acho feliz. assim, esse tema é importante. É um despertar. Tem que ser dito, tem que ser falado. E quantas pessoas também têm um largo sorriso no rosto e tá deprimida, É. né? A gente percebe muitas vezes até mesmo no artista, né? Você fala, esse artista, daqui a pouco, nossa, né? Cometeu um suicídio, como assim, É. né? Então você nunca sabe o que tem lá dentro de cada ser. Por isso que eu falo que cada ser humano é um universo. É. Mas obrigada por você estar aqui. Linda desse jeito. Obrigada. Morena, bonita, sorridente, cabelão, né? Isso sim é poder. É, obrigada. Mais poder no compartilhar. É isso aí. Ai, fico feliz, viu? E eu penso assim no o tabu, a gente tem que quebrar isso. Sim, Eu sim. vejo lá no meu serviço, nós temos um setor que é para ajudar as pessoas que têm problema, né? E lá, se você tiver problema, você fica isolado, você fica taxado. A gente fala que a gente fica com um X nas costas. Que dó. Infelizmente, Ainda né? fica com. Fica com esse X nas costas. E tem as pessoas que dão assistência. E as pessoas, os servidores não procuram essas pessoas que dão assistência porque eles vão ficar com X nas costas.
Que dó. Então é difícil, né? Difícil mesmo. Porque o próprio colega de serviço vai falar, ah lá, o louquinho indo por aquele setor. Então, é um grande tabu. Então, muitas pessoas não procuram ajuda por causa daquilo. E tem muitos jovens que estão entrando no meu serviço e se matando. Ai, que pecado, né? Brigou com a mulher, vai lá se mata, brigou com o homem, vai lá. Na Então, verdade, não é aquela causa, né? Que não, o não. copo só foi a gota Não, d'água sim. que Entendeu? É ocasionou muito a difícil, tudo. o tabu é muito grande. Infelizmente, no mundo, hoje em dia, depois de tantos anos, né? E ainda tem, Ainda né? tem, ainda tem. Por isso que a gente quer trazer todo esse assunto à tona sempre, para desmistificar um pouco, né? E quebrar um pouco isso. Uhum. Falando nisso, você tem duas filhas? Uma. Uma filha. E com ela hoje, você consegue tratar esses assuntos de forma mais transparente, mais aberta, Drica? Não, então, a minha filha, ela não fala muito sobre assim, sobre esse assunto de depressão, sabe? Ela é mais na dela, assim. Claro que ela viveu muito nisso, eu já fiquei internada também, esqueci de falar nisso, né? Que eu fiquei eu fiquei 10 dias internada numa clínica. Eu fiquei internada. Então ela não fala. Eu tava falando pra Margarete isso, a minha família, ela não é de viver aquilo. Eles fogem disso. Eles não sentam na mesa para falar sobre isso. Talvez seja um assunto que traga muito sofrimento, né, Sim, para sempre, todos né? eles, né? Entendeu? Não, Então, pra a gente não todos. comenta, a gente não fala do que aconteceu com a minha mãe, a gente não. Ninguém, eles fogem. Então, eu acho que é uma forma de né, camuflar a dor, entendeu? Então, não é muito de falar sobre isso, sabe? Mas todos eles são bem fortes também, Sim, né, Drica? sim, Porque passaram por poucas e boas, sim, né? Sim, E você pequena, eles tendo, sim. né, ajudando, eles te dando suporte, de um jeito ou do outro, estavam ali, né, sim. te apoiando, né, A mais cuidando, assim né, de você. frágil, visivelmente, sou eu, né? Fui eu, porque hoje, graças a Deus, eu tô melhor. Mas assim, nós passamos por um bom bocado. Será que você foi a mais frágil ou É, você foi a mais visivelmente, autêntica, né? É né? Porque autêntico. pode ser que aí nesse meio todo tenho tantas pessoas com depressão quanto, só que você demonstrava E assim que procurei eu sou ajuda, né? e procurou E ajuda. você sempre procurou, então era sinal que você tinha essa Sim, força, né? Você Sim, só não achou, talvez, a ajuda certa, no momento certo, ou é, você não estava é também verdade. pronta para É isso. A verdade. gente tem nosso momento para É. cada É situação da porque os vida. médicos também, alguns, eles acham que só o remédio basta, né? Sim, não basta. não, E de jeito psicólogos algum. também. É difícil você achar um que acha que é outro lado, assim. Eles só escutam, eles não dão, fazem mesmo o lado, assim, humano, assim, de Na falar, verdade, não, são você os dois precisa assim. aspectos, né? Tem que ter, na minha É, opinião, né? Depende do Tem que caso, lógico. ter, né? Dependendo do caso, tem que ter o médico, né? Por questões do sim, medicamento, sim, e tem que ter também o psicólogo, né? sim. Então, assim, esse conjunto, essa união é que vai fazer a Isso, diferença em muitos casos. sim. Muitos casos. Em muitos casos pode fazer com que a pessoa não cometa, né, algo contra si mesma. Sim. Não, o remédio, eu tinha uma fase que eu até falava pra Margarete, eu falava assim, nossa, eu tô na época que nem eu tô me suportando. Ter essa fase mesmo, que você fica muito com irritabilidade. Sim. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Mas você tem que ter esse equilíbrio, né? Então, foi muito bom pra mim. Mas hoje, graças a Deus, eu não preciso mais disso. Que Então, bom. foi importante. Se eu falar que não foi, eu tô mentindo. É importante para depressão, remédio, é importante psicólogo, tudo, é tudo um conjunto, né? A família é muito importante, né? Os amigos são muito importantes, porque eu tinha amigos que batia na porta, falava para mim, sai daí, Vem que entendeu? eu É tô muito aqui. importante isso também, muito importante. Os amigos que te tiram você da caverna, entendeu? Sim, Eles vão lá e te buscam lá no fundo. É que muito bom, né? importante também isso. Outra coisa que eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, é assim, pelo que eu percebi, não teve um acontecimento. Você falou, lógico, a terceira tentativa de, né, suicídio startou alguma coisa, mas não foi uma chave, né, que virou e de repente eu fiquei boa. Na depressão, no caminho para sua estabilidade emocional, o seu foi bem um processo. Foi. E
né? Foi um processo, não Foi. foi assim, um dia aconteceu, Não, eu falei, ah, daqui para frente jamais. Não, não, foi anos. anos, né? Foi anos. Eu só estou trazendo isso aqui, né, Drica, porque para não iludir a pessoa, né? Ah, de repente eu fiquei boa. Não é Sim. tão fácil assim, né? Da Não. mesma forma que você foi entrando, né? Que eu chamo desse abismo aí, né? Desse vale, para sair dele também é um processo, talvez da Sim, mesma magnitude. sim, Então é importante a gente não deixar também uma coisa assim, mágica. Ah, nossa, a Drica hoje é maravilhosa, né? Tá super bem, né? Tá bem, tá empoderada. Então, eu acho que é importante a gente salientar isso. Então, foi um processo foi um mesmo, né? processo Eu sei longo. que você já começou, Foi falou um pouquinho, longo. mas eu acho que é bom a gente reforçar isso, Foi, para não iludir. foi Porque a processo. pessoa que está nesse processo, eu acho que eu penso isso, a minha ideia é essa, que a pessoa tenha força, se mantenha firme, ou que os profissionais que estejam também se sintam responsáveis de não abandonar, ou então tentar de alguma forma, né, trazer essa pessoa novamente para o tratamento. Então, isso eu acho importante a gente trazer. E quanto tempo foi para você? Muitos anos. E eu também já ouvi de uma psiquiatra que ela falou que a bipolaridade é como eu vou ter que tratar pro resto da minha vida, como se fosse uma diabetes. Entendeu? Então eu vou ter sempre aquela fase que ela vai tentar vir, eu vou ter que, entendeu? Vou ter aquela fase. Não vou poder largar assim, falar, não, não existe, existe. Sim. Ela vai ter ali. Mas você vai ter que ter aquele acompanhamento. Nunca vai ter que parar, né? Você Você tem que acha, manter. desculpa, você acha que é, você está curada ou você está se curando? Me curando. É isso que eu gostaria de falar. Todos nós, né? Porque, na Acho que verdade, todos é nós, né? que eu penso assim, pode ser que quem esteja assistindo pense assim, não, a depressão, ela vem e teve o seu auge, né? Foi embora e eu não vou ter mais. Isso pode ter sim uma recorrência, pode acontecer novamente. E esse estar atento que você falou, eu já sei quando, eu acho que é o principal, para É. não deixar chegar ao ponto máximo. É. Porque existe fases, né? E existe diagnóstico também, né? Porque tem a pessoa que é triste, pessoa que é depressiva, pessoa que é bipolaridade, tem pessoa que tem. Não tem vários. Pânico, né? É, Síndrome. O seu não acompanhava por síndrome do pânico, só. não, não. Então tem essas fases, né? Tem, que nem quando eu, às vezes eu falo para minha psicóloga, falando muito dela, É, que bom. eu falo assim, Vamos conhecê-la. eu falo assim para ela, eu tô com medo de voltar. Ela fala, não, não é a depressão, é a tristeza, porque também a gente tem que se permitir Sim, ficar lógico, triste Sim, também, lógico. né? sim. Então é isso, E não é nato do ser humano, por que é, não? então eu falo isso, eu falo pra ela, não, eu tô me sentindo assim, você acha que eu tô ficando, não é depressão, é tristeza, entendeu? A gente não pode continuar naquele estado, né? Agora você ficar um dia triste, e depois, Sim. o que importa é você se levantar, né? Hoje, Exatamente. por exemplo, mesmo eu estando num serviço hostil, hoje eu já sinto prazer de trabalhar. Hoje eu trabalho com pessoas que eu tenho uma equipe muito boa, pessoas unidas, então eu não falto no serviço, eu vou trabalhar com satisfação, entendeu? Então é diferente. Então você trabalha com satisfação. Então você pega aquele limão e faz limonada, né? Antigamente, Não, era. entendeu? Antigamente tu falava uma coisinha para mim, ai meu Deus, eu não vou. É. Eu pegava licença, me E uma coisa afastava. leva a outra, né? Porque É, você se afasta da vida social e vai se Sim. isolando cada vez eu não mais. sabia enfrentar aquele problema. Você Essa é a acha que também verdade. tem a questão da autoestima? Hoje em dia você se acha com uma autoestima Sim, bacana, sim. né? Porque nós falamos aqui de empoderamento, nós falamos aqui de ressignificar, que eu acho que é Sim, eu acho que importante. do jeito que você vê também. E principalmente o que eu gosto muito de falar disso é de sair do vitimismo. Adoro. Mas Isso é Eu você acho muito teve essa importante, eu consciência acho importante. quando? importante. Porque quando a pessoa está lá no fundo, eu não sei se ela tem essa consciência, né? Que ela está se passando por vítima, ou ela está num papel de vítima, né? De vitimista, né? Não sei Não, se. sim, a gente. É claro que a depressão não é. Você não se coloca ali. Sim, Mas também você pode mudar a sua história. sim. Se Entendeu? permitir, como Se você falou. permitir. Se permitir.
Hoje eu vejo pessoas um pouco parecidas comigo no passado. Aí eu falo, meu Ela Deus, tá, veja ela tá expert, Eu falo, meu Deus. doutorada. Eu falo, meu Deus. Aí eu falo pra pessoa, eu já fui igual a você. Eu já posso falar assim. Eu falo, eu já fui igual a você. Não faz isso. Não enfrenta o chefe desse jeito. Vai, fica de boa, né? Que nem eu já ouvi de certas pessoas, né? Não faz desse jeito, faz assim, se blinda, não faz, entendeu? Então, graças a Deus hoje eu posso falar assim, mas eu já dei muito soco em ponta de faca. Porque aí você vai lá contra um exército, vai só com uma arminha, aí logo Aí a você... gente tá se colocando no vitimismo, né? A gente tá enfrentando um gigante, né? Então Sim, você não tem você arma, você, sabe que você não vai... entendeu? Aí você depois você vai ficar em depressão, vai ficar dentro de um quarto, não tem como, né? E uma coisa que você falou, eu achei tão interessante, né? A caverna. Porque eu imagino exatamente isso, né? Uma pessoa no É, escuro, dentro de uma caverna, sem com- luz. Sem luz, eu já e fiquei uma desse única jeito. saída, né? É pela mesma que você entrou. É, Sim, Caverna é isso, né? uma Você entra por caverna. onde você sai. Ou você tem que sair por onde você Tem, entrou. E aí você tem. tem que passar por tudo de novo. De repente, É, tudo de tudo novo. de novo. Olhar. Só que aí você vem com uma outra perspectiva. Quando você consegue sair dessa caverna, é isso. Você entrou por ali, vai sair, mas aí você já tem outra ótica, né? Sobre aquela vivência, né? Já, Pelo já. menos eu vejo assim, né? Se sim. fosse usando a metáfora que ela É. colocou você também colocou da caverna, né? Eu já tive crise tal as crises, né? De sair de madrugada de casa, ir para o hospital. Chegar lá, o psiquiatra olhar pra mim e falar: o que aconteceu? Eu não tô assim, tô assado. Ele fala: vai ali tomar um remedinho. Não chegaram a contar nem 5. Sossega leão que eu tive que tomar. Para poder. Tive que tomar. E depois eles me chamaram meus irmãos. O ex-marido estava trabalhando na época. E eu praticamente quase internada com, sabe, de essas clínicas, né? Então, assim, é terrível, sabe? Hoje eu olho assim para trás, eu vejo a minha evolução. Assim, é muito. Você precisa muito procurar ajuda, sabe? E se Você se permitir. sente uma vencedora Sim, hoje. me sinto. Tem coisas que até esqueço, sabe? Do que eu já passei, mas Que bom, né? Sim, Porque Eu acho, venceu. e uma coisa interessante, você fala assim, do segundo eu não lembro. Eu pensei aqui dentro, que legal. é, Sabe? Porque quando você não lembra, é porque você realmente está deixando aquilo é, para Nossa, trás. E o que importa, é. Drica, é o que vem para frente. sim. É como você está hoje e amanhã eu tenho certeza que você vai estar ainda melhor. Acho que é um dia de cada vez, né? E sabendo que você tem essa questão Uhum, em você e que você vai trabalhar isso para sempre. uhum, Não é o outro que vai trabalhar, é você que vai ter que trabalhar, né? é, Com essa sua Autorresponsabilidade, né? Faz autorresponsabilidade, é, parte do com... empoderamento. Ninguém é empoderado se não se autorresponsabiliza pelas suas ações, né? é. E quando eu falo assim que a minha família não quer sentar na mesa, também eu não culpo muito eles, sabe? Hum, Por nós termos passado por essa situação, eu também acho que é um jeito deles proteger. É É, uma proteção, né? sim, Então, assim como você falou, eles não querem comentar esse assunto, vamos deixar pra lá, ela passou sim. por isso, vamos fazer proteger, né? Também não condeno, mas eu acho que também é assim, as pessoas que vê o filho daquele jeito, elas também têm que falar. Às vezes tem muitas pessoas que não conseguem. A minha filha, por exemplo, ela não consegue. Ela mais chora do que ela fala, né? Ela fica ela fica naquela defesa, ela fica sempre na sim. defetiva. Mas ela chora muito, então eu não consigo falar com ela. Mas você tem que falar. É bom. Você está falando, É, Drica. Está falando aqui para todo é mundo, verdade. inclusive para ela, né? Isso é bom. Então, eu acho que é muito importante isso também, né? Ressignificar sempre. Sim. É isso. Qual recado você daria para uma pessoa que está com depressão? Para a pessoa, Eu vou dar Se você puder um atingir essa... palpite, um conselho, uma sugestão. O que você falaria olhando Hum. para lá? Para a pessoa. meu Deus, essa que é a hora. Não, então, o que eu falo é assim, para a pessoa não, não se importar com os outros, Sim, né? Só pensar nela, só pensar no que está dentro dela, buscar ajuda, procurar algum motivo
o motivo que ela tiver, o mínimo que possível dentro dela, e colocar isso como principal e fazer disso grande. Propósito. Sim, um propósito, um foco, propósito, e ir atrás disso, fazer isso a principal motivo da vida dela. Que linda. Parabéns. Obrigada. Gratidão por você ter vindo aqui falar desse tema que eu acho extremamente importante. E nas nossas pesquisas era tão difícil alguém como eu queria muito trazer esse tema, eu perguntava para um, para outro, né? Ah, não quero me expor. Ah, não quero falar sobre isso. Ah, isso passou, né? E você ter essa coragem, você é muito corajosa de vir aqui e falar, olha, eu era assim e eu estou assim. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns de coração por Obrigada. você ser essa mulher valente. Obrigada. Valente, tá? Obrigada. Obrigada, Drica. Obrigada mesmo pela sua presença, coragem de expor. E eu acho que esse é o nosso propósito aqui, ajudar pessoas. E para vocês que estão nos acompanhando, obrigada pela audiência. Eu espero que vocês realmente compartilhem essa história, porque a história da Drica é o que nós queríamos. Alguém que tenha visitado, né? A depressão profunda, como foi o caso dela, mas que esteja mostrando que é possível estar bem, viver bem, com ajuda, né, com psicólogos, medicamentoso, seja o que for. Procure ajuda, é o que nós estamos tentando dar aqui, uma ajuda pequenininha ainda, que seja pelo esclarecimento e mostrando um modelo de pessoa que passou e que venceu, está vencendo, né? Tô vencendo. Como todos nós, né? Todos nós aprendemos e vencemos uma coisinha por dia. Você talvez a sua batalha tenha sido maior nesse quesito, mas tá vencendo. É um bom exemplo. Aí eu não posso esquecer de falar que nós ganhamos um presente, que hoje em dia se diz mimo. Nós ganhamos mimo da Lumine. Ilume. Gente, desculpa, eu tenho que pedir ajuda para o Bora Lá, né? Então, assim, ela carinhosamente, né, o nome dela é Michele, nós vamos colocar o Instagram dela aqui, e ela nos presenteou com essa gentileza dessas velas perfumadas que eu achei um charme, né? São fragrâncias diferentes, mas que deixam o ambiente bem gostoso, né? Bem leve. Eu adoro. Obrigada, Michele, pelo mimo. Ana Beatriz, continuo sua fã como sempre. Lucelena, também. Ela não ia deixar de falar, né? Não, Até são que as demorou pessoas esses que eu dias. gosto muito, 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 que eu sigo, que eu tenho a honra de falar, sem vocês saberem, que vocês são minhas amigas. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, e muito obrigada, Drica, por tudo. Imagina. Obrigada a vocês por nos acompanhar. Quero que vocês compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Vocês, para que logo que postarmos algum novo podcast, vocês já recebam o comunicado. Nos acompanhem no dia a dia. A gente sempre tem uma coisinha, uma palavra para ajudar. E eu também tenho que O livro! Isso, eu também, a gente está indicando um livro que fala muito sobre, né, Drica, porque eu acho que a prevenção de qualquer tipo de doença psicológica, né, emocional, a gente só pode combater tendo uma vida boa, uma vida razoavelmente saudável, sustentável. E esse livro traz muito isso, ele traz dicas de como você tem uma vida gostosa, procurando da simplicidade a beleza. É um livro Renove-se, Do Gabriel Messias. Então, a gente vai deixar aqui o QR Code, o link na legenda para vocês acessarem e comprar esse livro. É muito interessante, a gente está indicando bem. E vou contar uma coisa para vocês, aproveitar que a gente já está aqui. A Margarete vai vir aqui conosco também contar algumas passagens da vida dela. E eu acho que é importante, né? Que é uma psicóloga tão boa e vai ser um prazer recebê-la aqui. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa pessoa que ajudou tanto a Drica. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, obrigada.